Olá pessoal, eu sou o professor Michael. Eu vou ministrar aula de ciências aqui para o 7º ano com o assunto reino plantar. Vamos lá. Olá turminha, tudo bem? Professor aqui Michael trazendo para vocês novamente aquele assunto do reino plantar. Pois bem, pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês hoje? Nós vamos começar a aula trazendo de volta um assunto que nós vimos anteriormente. Quando nós falamos sobre a organização dos seres vivos, nós dividimos eles em grupo. Mas por que dividir os seres vivos em grupos? Nós sempre tivemos uma tendência a organizar as coisas. Veja, por exemplo, o teu guarda-roupa. Né? Lembra? O teu guarda-roupa é separado ali. Você tem as camisetas, as calças, as jaquetas. Lá no cantinho você tem seus calçados. Nós temos uma tendência a organizar. E como os seres vivos têm uma quantidade muito grande, nós dividimos eles em categorias. Essas grandes categorias, como nós já vimos na aula passada, se chamam reinos. Esses reinos são em total de 5, como vocês podem ver aqui, e cada reino vai ter um grupinho com características específicas. Mas que características seriam essas? Quais seriam os reinos? Você aí da tua carteirinha deve estar olhando pela janela e olhando, professor, eu estou vendo inseto, eu estou vendo uma plantinha ali, eu estou vendo seres humanos passeando. Como que eu vou classificar eles? Da seguinte maneira. Esses 5 reinos aqui, Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae, funcionam da seguinte maneira. Os integrantes do reino Monera são as bactérias. Tá? As bactérias são organismos bem primitivos evolutivamente, mas de que ponto de vista? Eles têm uma célula diferente, uma célula mais primitiva. Essa célula delas não apresenta o quê? Núcleo. Mas não é porque ela não apresenta núcleo que ela deixa de ter uma funcionalidade. O núcleo dela não tem uma função, como posso dizer assim, mais específica com a nossa. O núcleo dela é desfeito e tudo que está dentro está espalhado. Nós chamamos isso de organismos procariontes. Então os indivíduos do reino Monera são procariontes. O próximo grupinho aqui, o próximo reino, é o reino protista. Esse é bem facinho, porque o nome do reino já diz quem está ali dentro. São os protozoários. Aqui nós temos indivíduos formados por uma célula. Tá? Essa célula ela tem o núcleo bem definido. Você pode ver aí no desenho aqui da nossa televisão que o núcleo é bem bonitinho. E esses organismos, assim, eles vivem de várias maneiras. Tá? O próximo grupinho é o reino Fungi. Esse aqui é bem interessante. O reino Fungi também tem células com núcleo, essa característica nós chamamos de eucariontes, tá? E os integrantes do reino Fungi, os fungos, os mofos, os bolores, as leveduras, eles são responsáveis por um papel muito importante para os seres vivos. Eles são decompositores. O que é um indivíduo decompositor? É aquele indivíduo que pega toda a matéria orgânica, aquela matéria que tem vida, e desmancha ela, tá? Devolvendo para o ambiente todos os nutrientes que estavam ali. Então os decompositores devolvem para o ambiente a matéria que estava no organismo. Já o reino Animalia é o reino mais complexo, é nesse aqui que a gente está dentro. O reino Animalia tem uma complexidade enorme, são indivíduos formados por muitas células, tá? Mas o nosso foco está aqui, no reino Plantae. Bem, quando você pega o reino Plantae, você lembra e fala o quê? As plantas. Essa imagem aqui está mostrando para você o quê? Um bosque, um parque, uma floresta, e você pode ver que tem uma diversidade de organismos aqui. Essas plantinhas, tá? Elas também sofrem uma evolução, assim como os animais. Elas são provenientes de organismos mais simples, as algas, que têm uma característica interessante, as algas são aquáticas. E a partir do momento da evolução que as algas começaram a sair do ambiente terrestre, foi dando origem a uma diversidade enorme de plantas. Pois bem, como que ocorre essa evolução? As algas originaram outros 4 grupinhos. As briófitas, que são as plantinhas conhecidas como musgos, que vivem no cantinho do jardim, parece uma graminha pequenininha, mas não é grama. Temos as pteridófitas, que são organismos bem interessantes, são, por exemplo, as samambaias.
A principal característica desse grupo aqui é que elas têm vasos condutores de seiva. A seiva é como se fosse o sangue da plantinha. Então, uma vez que as pteridófitas têm essa seiva, elas se desenvolvem mais, elas crescem mais. Isso permitiu que elas dominassem o ambiente terrestre naquela época. O próximo grupinho a partir de pteridófita são as gimnospermas. As gimnospermas são as primeiras plantas a possuírem, no caso, sementes. Com isso, nós temos o exemplo Pinheiro do Paraná. Tá? E o nome gimnosperma significa semente nua. A característica das plantinhas gimnospermas é a ausência de frutos. Já o nosso último grupinho são as angiospermas. As angiospermas são as plantas que nós mais conhecemos. Para você conhecer uma angiosperma, é bem simples. Angiospermas são todas as plantas que têm frutos. Então elas têm uma flor bem bonitinha que vai originar um fruto. Então aqui nós temos a evolução dessas plantinhas. Mas se você pensar, quando eu olho um bosque, professor, como que eu vou saber a característica do reino plantário? O que essas plantas têm em comum? Primeiramente, elas são todas eucariontes. Se você lembrar do reino Monera, o reino Monera tem o quê? Tem células procariontes, não tem aquele núcleo fechadinho. Já os eucariontes têm esse núcleo todo dividido, todo membranoso, com separações, uma organização a mais. Uma outra característica é que o reino plantário é formado por organismos multicelulares, ou seja, os seus indivíduos são formados por muitas células, tá bom? Lembra? Protozoário tinha uma célula. Já as nossas plantinhas aqui, elas são multicelulares, muitas células. Você vai lembrar disso ao olhar uma grande árvore. E por fim, nessa parte, tem uma coisa fundamental, um fator muito importante. Esses organismos são autótrofos. Autótrofo significa o quê? Um indivíduo que faz o seu alimento. Você aí está olhando pela janela, está vendo o quê? O sol batendo na plantinha. Quando o sol, a luminosidade, bate na plantinha, o que está rolando? Essa planta está absorvendo essa energia luminosa e transformando em energia química, a energia do seu alimento. Essa energia luminosa é formada em glicose. A glicose vai servir de energia para a planta. Então pense que organismo complexo, né? A plantinha, quando está com fome, se alimenta pela luz. Ela pega a energia da luz, transforma em glicose e se alimenta. Olha que importante. E o detalhe, quando ela faz esse processo, ela consegue liberar oxigênio. Então, além dela se alimentar, ela está liberando para o ambiente oxigênio. Bem interessante. Sendo assim, pense comigo. Se eu levar vocês para o laboratório, que eu vou fazer daqui a pouquinho após a aula, nós vamos olhar algumas coisinhas em microscópio e o uso da lupa. Mas quando a gente olha no microscópio uma célula vegetal, ela tem características que uma célula animal não tem. Então é muito fácil de visualizar. A célula vegetal, ela tem características únicas. Primeiramente, a composição da célula vegetal tem que ter 3 estruturas diferentes. A primeira aqui é o vacúolo, aí nós temos a parede celular e o cloroplasto. Ah, professor, esses nomes são complexos. Não, eles não são. Eles são bem interessantes. O vacúolo. O vacúolo, quando você olha uma célula vegetal, ele é uma das organelas de maior volume lá dentro. Ele é uma bolsa de água, que ele armazena água, faz o controle de água dentro da plantinha, e ele serve também para armazenar algumas substâncias, inclusive hormônios. Tá? Então quando você tem uma plantinha, ela está no sol e ela murcha, significa que ela desidratou o vacúolo e ela fica meio caidinha. Mas professor, quando eu jogo água, a plantinha volta ao normal. Sim, porque o vacúolo se reidrata. Só que perceba o seguinte, a nossa segunda estrutura é a parede celular. A parede celular é uma estrutura extramembrana, ela é mais dura, mais rígida e ela permite uma certa rigidez à célula.
Então, por mais que o vacúolo murche, essa parede celular ali, ela dá uma seguradinha, ela permite tensões físicas e mecânicas, deixando a célula firme. E por último, mas não menos importante, nós temos os plastos. Os plastos, essas estruturinhas aqui verdinhas, olha a dica, elas são responsáveis pela fotossíntese. É aqui dentro que acontece o processo de fabricação da energia. Quando a energia luminosa chega, é aqui dentro que ela é transformada em energia, a energia da glicose, os açúcares. As plantas produzem isso através dos plastos. Então, se nós recapitularmos, o que nós temos? Para uma célula vegetal ser caracterizada, ela tem que ter 3 estruturas. Então, nós temos ali o vacúolo, aquela bolsa d'água, tá? Nós temos a membrana, que permite aquela certa rigidez, depois da parede celular, né? A membrana está aqui, a parede celular está logo fora, mais rígida. Então, a membrana e parede celular extra. Lembre, a célula animal só tem membrana, a vegetal tem a parede celular extra. E por fim, os plastos, ok? Bem, agora nós vamos praticar, tá bom? Vou levar vocês para o laboratório e nós vamos olhar no microscópio a diferença entre algumas células e alguns grupinhos de plantas, ok? Obrigado, turminha. Vamos lá!